Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim conversar com vocês sobre o mais novo lançamento, nosso tio King, né? Que é o livro Depois. Bom, aqui nesse livro você não precisa esperar todas aquelas divagações e descrições super longas, assim, típicas do Stephen King, porque aqui a gente tem uma história bem curta, que não chega nem a 200 páginas, então é uma boa pedida aí pra quem tem medo dos livros longos do Stephen King. E depois a gente vai acompanhar o James, que no momento que ele narra a história, ele tá lá com seus 22 anos, eu me identifiquei muito com isso, porque, né, é a minha idade. E, enfim, ele está contando pra gente o que aconteceu no passado dele e como que isso refletiu no depois, em como esse passado transformou ele. Então é por isso que o título se chama Depois, né? Mas vamos lá, qual é a principal linha, né, que ajuda a conduzir essa história? O James, ele vê e fala com os mortos. E válido lembrar aqui, né, que como ele tá narrando a história do passado, o James é uma criança e a gente vai acompanhar esse menino nas suas primeiras descobertas ali desse dom que ele tem. E eu achei muito interessante porque esse mundo dos mortos que o Stephen King vai criar pra gente, ele tem algumas peculiaridades. A primeira é que o James vai sempre ver esses mortos como eles morreram. E isso pode ser bom em alguns momentos, porque alguns mortos que acabam passando pela vida do James, ele nem se dá conta de que eles estavam mortos, porque eles estavam totalmente comuns, assim. E não há muitas coisas que ajudam a distinguir esses mortos dos vivos. Em contraponto, aquelas pessoas que morreram por causa de algum acidente, tipo, aquelas pessoas que ficaram de algum modo desfiguradas, né, por causa da morte, da causa da morte, então suas aparições podem ser bem tenebrosas, assim. O único aspecto desse livro que dá algum indício de que ele pode ser um livro de terror são essas aparições, e não são muitas. Então, mais um ponto aí pra você que tem medo de livros de terror, que a gente não tem um livro de terror. A gente tem um drama e um suspense com uma vibe meio policial ali, mas enfim. Vamos voltar nos aspectos desse mundo dos mortos. O segundo aspecto importante desse mundo é que o James não consegue ver esses mortos por muito tempo. É quase como se esses mortos tivessem uma data de validade. O James conta pra gente que depois de alguns dias, ali de 3 dias a 7 dias, esses mortos começam a desaparecer e a voz desses mortos, né, ela começa a ficar cada vez mais baixa e ele não consegue mais ouvir essas pessoas até que elas simplesmente somem. E por fim, um aspecto muito importante aqui dentro dessa história é que os mortos, eles não podem mentir. A partir do momento que eles passam pro outro lado, né, eles perdem todas aquelas características humanas que fazem com que eles sintam algum receio de contar as coisas para as pessoas. Eles não sentem mais vergonha, eles não sentem medo, eles não sentem mais nada. Então, obviamente, eles não têm por que mentir, né? Então, esses mortos, eles não conseguem mentir, nunca. E é nesse contexto que o James cresce, né? E é muito interessante como que esse dom acaba mudando como as pessoas veem ele. E eu acho muito bonito a relação que ele tem com a mãe. A mãe criou ele sozinha, né? E por mais que ela tenha muito medo desse dom que ele tem, ela acredita nele. E em determinado momento do livro, ela vai até usufruir desse dom do James, né? E eu gosto muito de quando eles estão em cena. É muito bonita a relação deles. E principalmente um aspecto aqui que a gente vai novamente pro Stephen King mesmo, né? É como ele tem esse dom, né, de escrever sobre os olhos das crianças, porque o James é uma criança, né? Então, quando você tá lendo, parece que você está conversando com uma criança mesmo, e eu acho muito legal a sensibilidade com que o Stephen King vai tratar desses assuntos e é um dom que ele tem, né, gente? Todos os livros que ele coloca crianças narrando, crianças se relacionando com a cena, ele acerta em cheio. Aconteceu em It a Coisa, em Conta Comigo, em muitos outros livros dele. E, enfim, o James, ele nunca precisou usar os seus dons, né, pra ajudar ninguém. Na real, ele não gosta muito, assim, no geral, né? Ele tenta evitar contato com esses mortos, mas acontece ali um momento, né, uma situação em que ele não consegue recusar, né,
e ele acaba se vendo preso em uma enrascada ali, digamos assim. Acontece que na cidade que ele mora, e é um fato engraçado, gente, que eu não mencionei, a história se passa em Nova York, é um dos primeiros livros que eu li do Stephen King que não se passam no Maine, né, que eu não sei se vocês sabem, mas lá 90% das histórias do Stephen King se passam no Maine, né. Mas enfim, ali em Nova York tem um terrorista, ele comete suicídio e ele deixa de presente ali para as pessoas uma bomba. E aí o James, ele acaba se vendo forçado a entrar em contato com esse terrorista, né? Esse morto, ele tá morto, para saber aonde foi que ele deixou a maldita dessa bomba e tentar salvar, né, a vida das pessoas ali. Acontece que daí pra frente só ladeira abaixo, só coisas ruins vão acontecer nesse livro. Enfim, gente, eu passo pano mesmo pro Stephen King, tudo que ele escreve pra mim é incrível, então não poderia ter sido diferente, né? Eu acho que o Stephen King, ele escreve tão bem narrativas curtas quanto as longas, né? As tão famosas narrativas longas dele. E, novamente, eu amo demais os easter eggs que ele deixa no meio do livro, né? Eu vejo esse livro quase como se fosse um presente para os fãs mesmo, porque a gente vai ter várias referências de outros livros que ele já criou. O mais importante, né, é claro, é do próprio Iluminado, né? Que vai retomar diversos outros livros dele também, porque quem são os Iluminados dentro do universo do Stephen King? São aquelas pessoas que possuem dons, né? A gente vai ter a Carrie, que é o primeiro livro que ele escreveu. A Carrie, ela é telecinética e ela faz uns trem lá de pirocinese também, né? Mexe com fogo lá. E no próprio Iluminado a gente vai ter o Danny, que ele é telepata e ele tem mais alguns outros dons ali. Enfim, eu poderia passar horas aqui só falando dos iluminados do universo do Stephen King, mas enfim, o James, ele é claramente um iluminado, porque ele possui um dom, que é falar com os mortos. E para além disso, a gente tem referências aqui a It, a Coisa, e é meu livro favorito do Stephen King, né? Eu não quero falar exatamente das referências a It, a Coisa, porque eu acho que pode ser spoiler, né? Mas se você já leu depois, vem conversar comigo, porque eu tô louca pra conversar sobre esse livro com spoilers, né? Principalmente essas partes relacionadas a It, a Coisa. Mas vai aí um adendo pra vocês, não tenham medo de ler depois, por vocês saberem do universo compartilhado e terem medo de pegar spoilers aqui, porque não vai, se você não leu It, a Coisa, você nem vai perceber o que aconteceu. Ele não vai mencionar diretamente a história de It, a Coisa, ele não vai mencionar os personagens de It, a Coisa, vai mencionar nada, gente. É só uns pequenos aspectos que só quem leu e prestou atenção em It, a Coisa que vai sacar. Mas eu só te digo que se você é fã de It, a Coisa, esse livro aqui, alguns aspectos dele, algumas cenas ali, vai ser um presente mesmo, porque vai dar altas teorias ali do universo mesmo, né, da história de It, a Coisa. Então, fiquem ligados aí. E é isso, gente, um livro incrível, eu tô completamente apaixonada, eu li muito rápido, eu peguei em 2 dias, eu já tinha terminado. Então eu super indico pra você que nunca leu nada do Stephen King e tem medo, né, por saber que ele é muito prolixo ali, ele escreve muitas descrições, a gente não vai ter isso aqui, é uma história bem mais direta. Não tenha medo, como eu disse, dos spoilers dos outros livros dele, porque não vai ter spoiler aqui. Então eu acho que é uma ótima porta de entrada, porque também pra quem tem medo de terror, né, não é um livro de terror, como eu já disse, é mais um suspense com umas pitadas ali de drama e só alguns aspectos que podem te provocar medo, mas isso depende de você, que é como eu disse, são as aparições dos mortos, né, quando eles foram mortos de maneira muito grotesca, assim, o James, ele vai ver eles da mesma forma com que eles morreram e isso pode causar algum incômodo, não causou em mim, foi um livro muito tranquilo, assim, de ler, então eu super recomendo pra vocês. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Um beijo e até mais!